Olá, tudo bem? Como vocês estão? Se cuidando, se prevenindo, todo mundo com isolamento social em suas casas? Estamos aqui para ajudar sempre com as nossas aulas para vocês, estudantes. Vamos lá. Meu nome é professor Vinícius. Essa é uma aula de Geografia do 7º ano. Nós vamos estudar hoje a população nordestina e todas as suas características naturais das suas regiões e sub-regiões no Nordeste. O que discutiremos hoje? A população nordestina, as suas características naturais e cada sub-região nordestina. Quais são os nossos objetivos? Analisar a distribuição territorial da população brasileira, assim como os aspectos de regiões. No nosso caso, o Nordeste. E também vamos caracterizar as dinâmicas e os componentes físicos naturais do território nacional, também especificando, no nosso caso, para o 7º ano, a região Nordeste e suas sub-regiões. O Nordeste. O Nordeste possui uma área de 1.558.196 km². Essa é sua área e sua população é de 51.609.027 habitantes. É a terceira mais extensa e a segunda mais populosa. Por que isso se dá? A questão do Nordeste ter sido a primeira região ocupada na formação territorial brasileira, tem um extenso litoral, o maior do Brasil, e além disso, a grande população se manteve, em seu princípio, toda no litoral, aonde ficava mais fácil para o escoamento da produção agrícola e toda a produção feita na exploração para a coroa, ou seja, para Portugal. E com o tempo, o Brasil foi se expandindo e crescendo. A população do Nordeste, ela é, em sua maioria, de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, essa é a população relativa. Porque a população absoluta, como eu já disse, é de 51.609.027 habitantes. Mas isso se dá pela disparidade devido a ela ser má distribuída pelas questões climáticas, relevo, chuva, toda a espacialidade e condições ambientais e socioeconômicas que faz com que muitas pessoas migrem de um lugar para o outro para melhores condições de vida. E vamos ver isso melhor, né? Contando seus nove estados brasileiros, né? A região Nordeste, nós temos essa população sendo a segunda mais populosa e, em termos de distribuição e de extensão territorial, a terceira, perdendo apenas para o Sul e Sudeste nessas caracterizações. Nós temos as características físicos naturais. Elas são dadas em relevo, clima, vegetação e o tamanho do seu território. Por isso, nós vamos fazer essa análise. O relevo do Nordeste, ele apresenta planaltos, depressões e planícies. Planaltos são regiões mais altas, onde a gente mora, por exemplo, aqui em Caruaru. Nós estamos no Planalto da Borborema. Como assim? O Planalto da Borborema, também conhecido como Serra das Russas, nós estamos em cima dele. Ele começa em um determinado local, no agreste, e vai de leste para oeste. E na sua porção mais leste é onde nós temos essa grande área caracterizada pela transição, a mudança, saindo de uma área de Mata Atlântica, ou seja, floresta tropical, para a Caatinga, uma floresta mais seca e mais arbustiva, menos densa, né? E esses relevos nós temos os grandes principais, como eu falei, o Planalto da Borborema, a Serra de Ibiapaba, e também temos a Depressão do Rio São Francisco, a planície litorânea ou costeira, onde nós temos as nossas praias, e nós temos o Planalto Maranhão-Piauí, que fica lá naqueles estados mais próximos à região norte do nosso país. Nós podemos ver as imagens de onde fica localizada a Serra de Ibiapaba, onde nós temos localizada ela no Ceará, e é mais um belo local para turismo, como vocês podem ver nas fotos e nas imagens. O Planalto da Borborema, ele é muito importante na região Nordeste, porque é ele que determina o clima e a formação de como é nas regiões, nas sub-regiões. Nós temos ele
conhecido como Serra das Russas, e ele estende-se dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e até Rio Grande do Norte. O Pico do Papagaio é 1.260 metros de altitude, ao nível do mar, ou seja, o nível do mar é o zero, que é o que é dado como dado para análise. E à medida que vai subindo e aumentando o relevo, aí a gente chama de planalto, uma área plana e alta. Por isso chama-se planalto. E onde fica a transição do úmido para o semiárido, através das chuvas orográficas, que é onde a chuva e a umidade toda do litoral fica presa, barrada nessa região, e com bastante dificuldade para se passar para o resto do Agreste e para a região do sertão. E com isso, causando poucas chuvas, a densidade pluviométrica, ou seja, o nível de chuva é muito pouco na região do sertão. Isso é dado também pelas bacias hidrográficas que compõem a região Nordeste. Nós temos a bacia do Norte, Nordeste, a do São Francisco e a do Leste, onde nós temos o principal rio da bacia do Norte e do Nordeste, que seria o rio Parnaíba. E nós temos a bacia do rio São Francisco, que ele nasce lá no norte de Minas Gerais, percorre toda a Bahia, passando por Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E a maioria dos rios nos estados do Nordeste, eles são perenes, ou seja, em época do ano estão bem cheios, em época do ano eles estão secos. E itinerantes, ou seja, eles sempre começam em um lugar, terminam em outro, e eles sempre têm seus afluentes e efluentes juntos. O que seria isso? Seria o rio que desemboca em outro, ou um rio que nasce em um lugar e vai para outro. As sub-regiões, como eu já estava falando sobre elas são as sub-regiões nordestinas: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Vamos seguir uma linha de raciocínio, partindo do litoral para o interior do Brasil. Ou seja, vamos começar pela Zona da Mata, depois vamos ver o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata, ela é a mais populosa, onde nós temos as principais capitais brasileiras, como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, as principais cidades e grandes cidades nas regiões metropolitanas dessas cidades nos estados do Nordeste. Por quê? Porque nós temos uma indústria que está representada pelos polos petroquímicos, um polo de Camaçari, de produção de produtos industriais, de plástico, aço, entre outros. Temos um complexo da Ford, que fica em Salvador, na Bahia. Nós temos um porto digital, todo tecnológico, e um complexo portuário na região de Recife, próxima, na sua região metropolitana, que é o porto de Suape. E também temos a agricultura que foi historicamente conhecida como a do plantation, ou seja, a produção agrícola é voltada mais para a cana-de-açúcar, para o tabaco e o cacau. A cana-de-açúcar, inicialmente, ela era feita para fazer o açúcar mesmo, que vai no cafezinho, que vai na nossa comida, e era distribuído para toda a Europa ou o resto do mundo, como uma mercadoria que valia muito dinheiro. Atualmente, essa situação mudou. Há uma produção de cana para a alimentação com o açúcar? Sim, existe. Porém, nós também temos a produção do álcool combustível e também a produção dos destilados, ou seja, bebidas alcoólicas, que é muito forte nessas regiões, principalmente na Zona da Mata, Mata Norte, Mata Sul. Aqui no estado de Pernambuco mesmo nós temos grandes cidades com grandes fábricas, grandes indústrias. Aqui mesmo em Caruaru, você conhece certos lugares que aqui também foi um dia um engenho de açúcar, como por exemplo a região onde fica a Avenida Agamenon Magalhães, que antigamente onde hoje é um bairro com o nome de Maurício de Nassau, um holandês famoso, conhecido pelas suas grandes navegações, conquistador, e também ocupou grandes terras aqui em Pernambuco, e ele montou um engenho em Maurício de Nassau. Por isso que nós temos o nome desse bairro aqui em Caruaru. E também nós temos as características muito fortes
né, dessa transição da saída da zona da mata para o agreste, né, muito misturada aqui na nossa cidade. Como exemplo também outros bairros, como Baraúnas, Xique-Xique, que são nomes de árvores e plantas típicas da Caatinga. Então, o que acontece? Nós temos a mistura de um pouco de cada história ou componente natural, seja da fauna, da flora, que compõe a nossa cidade. O próprio nome da cidade, Caruaru, é um nome indígena que significa o nome de uma planta. Então, é muito comum a gente ver nome de lugares, homenagem a certas regiões, por conta dessa mistura aqui na região do Agreste. Continuando, o Agreste ele é famoso ou é dado como uma policultura comercial e um abastecimento para a zona da mata e um predomínio de minifúndios, ou seja, não é de grandes fazendas, nem de grandes propriedades rurais, são de médias a pequenos produtores, principalmente para gado, né, a produção agropecuária de caprinos, ovinos e também aviários, né, como frangos, e também temos cabras, bodes e ovelhas também sendo cultivados aqui, né, criados aqui na região. E aqui é muito famoso. Quem nunca comeu um bode aqui na cidade, né? Nós temos o sertão, né, também, continuando, que é mais pobre do Nordeste, a região. O seu relevo é dado por planalto e depressão. Depressão são áreas mais baixas, próximas a rios, como eu falei, rios temporários, rios perenes. Um clima semiárido, quente, seco, em grande parte do ano, com chuvas espalhadas, muito poucas em determinados locais. Mas ele não é só apenas quente e seco. Parte do ano ele também tem sua fauna e flora bem grande, bem construída. Mas é um nível baixo de pluviosidade, ou seja, de quantidade de chuva. Uma vegetação xerófita, né, onde essas plantas armazenam água, cheia de espinhos, arbustiva, ou seja, bem baixa, não tem plantas de muito valor alto, né, de tamanho, né, e também caracterizada por cactos e bromélias. Quem nunca viu um cacto aqui na cidade de Caruaru, na saída, quando a gente está saindo dessa transição, vindo da zona da mata para o sertão, ou o semiárido, né, onde fica o bioma, a floresta da Caatinga. Um exemplo disso são locais que temos o clima semiárido e toda essa região, essa formação, né, da região que é a maior do Nordeste, entre as sub-regiões, que é a do sertão, onde nós temos a Chapada da Diamantina, um grande rio famoso, e ele é bem característico da região do sertão, que é o Rio São Francisco. E aqui nós temos um exemplo de uma foto da Pedra do Camelo, que fica na região central da Bahia, que também tem forte vocação turística. É caracterizado pelas chuvas orográficas, onde ocorre quando uma massa de ar quente e úmida se evapora, provocando chuvas pouquíssimas na área, e esse fenômeno ocorre no litoral do Nordeste, chegando ao Planalto da Borborema e que fica preso. Aí por isso que essa passagem dessa umidade de ar não passa para a região do sertão. Por isso que as chuvas são poucas ou esparsas, bem distribuídas na região, fazendo com que certos locais não chova tanto e não tenha tanto. Por isso que também somos conhecidos como o local do seco, do sertanejo, do pobre, que não tem condições de viver num lugar tão próximo ao desértico. Por isso que é semiárido, porque é semi, metade, né? Então é um bioma, é uma característica própria, única no mundo, que é aqui na região do Nordeste. Nós temos essa indústria, como eu falei, a indústria da seca, que ela é dada por políticas públicas, por governantes, que vivem fazendo leis, transformações, né, até a própria transposição do Rio São Francisco, ou seja, mudar o curso dele para uma construção, para desviar a água, para chegar em populações que não têm acesso a isso devido à seca. Porém, né, como diz o ditado, o problema não é a seca, é a cerca. Por conta da divisão socioeconômica. Primeiro vamos contemplar as fazendas, os latifúndios, para depois chegar na população que realmente necessita dessa água. Então, há uma questão política por trás de tudo isso. E para terminar a nossa aula, nós temos o Meio Norte, que é onde é uma área de transição entre Cerrado, Amazônia e Caatinga,
E nós temos a base econômica tradicional extrativista vegetal, em plantas específicas daquela região, como o babaçu, o buriti e a carnaúba. E os principais produtos agrícolas, que são as palmáceas, né? Como eu disse, a carnaúba e o babaçu. E lá é uma região úmida e quente. Por isso que é uma região conhecida como uma região próxima à amazônica, onde nós temos os estados principais, como Maranhão e Piauí, como representantes dessa característica, desse local. Onde nós temos a produção de açaí e de outras frutas que são quase típicas e próximas à região norte do nosso país. E terminamos a nossa aula de hoje. Um forte abraço, se cuidem, fiquem bem. Obrigado, bons estudos.